Um dos assuntos mais comentados, até com uma certa conveniência, é o suposto plano para tirar a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Vários jornais já estão repercutindo o assunto. O assunto agora é a tentativa de retirar a vida do Alexandre de Moraes pelos supostos golpistas. A grande questão aqui é até onde vai essa história, porque um lado, a mídia, está colocando veracidade, fé pública nas falas do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Por outro lado, um outro lado da mídia já está desacreditando da história. E a gente vai fazer essa análise aqui com vocês. Então seja bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. A gente vai começar analisando uma matéria do Terra aqui, que falou o seguinte: sobre o suposto plano que o ministro revelou que poderia ter sido enforcado por golpistas, a Polícia Federal aponta que teve avanços em inquéritos sobre o plano para matar o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O Poder 360 também se manifestou e disse o seguinte: consternados, dizem funcionários da ABIN sobre plano anti-Moraes. O ministro do STF disse que houve envolvimento da agência em supostos atos que tinham como objetivo prendê-lo e matá-lo. E aí, a denúncia do Alexandre de Moraes, ela tem um condão mais forte. Tem provas, segundo ele diz, e, além disso, a ABIN do Bolsonaro estava envolvida. E aí, pode chegar, e o intuito pode ser alcançar até o próprio delegado Ramagem, que hoje é deputado federal, e tem grande possibilidade de se tornar um grande player, inclusive indo para segundo turno nas eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Outra matéria que também repercutiu sobre o caso aqui é uma da Agência do Brasil, que fala sobre o Paulo Capelli aqui, que diz o seguinte: gravíssimo e inaceitável, diz ministro, sobre plano para matar Moraes. O ministro da Justiça, que está substituindo o Flávio Dino, diz que quer punição para os envolvidos. Já por outro lado, a CNN traz aqui a manifestação do Bolsonaro. A aliados, Bolsonaro ironizou a entrevista de Moraes e lembrou facada. Abre aspas para o que Bolsonaro falou: se tem alguém que foi atacado, fui eu. Feche aspas. Disse o ex-presidente a um interlocutor. O ministro do STF afirmou que manifestantes queriam enforcá-lo na Praça dos Três Poderes. Então, um assunto que chamou atenção também, deu uma repercussão geral, muitas pessoas repercutiram, foi o caso da suposta agressão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E, de certa forma, aquela situação, depois de tudo que foi demonstrado, e inclusive depois da manifestação da polícia da Itália, tirou um pouco da credibilidade das denúncias feitas por Moraes. Ou seja, naquele caso, meio que muita gente não acreditou na história do Alexandre de Moraes. E aí, agora, novamente, há aqueles que estão desacreditando da história contada e acham que isso é só uma mera cortina de fumaça. Tem muito ponto importante acontecendo, como o caso da Choquei, por exemplo, que está sendo o assunto mais comentado aí nas redes. Então, essa história de que Alexandre de Moraes só vem revelar isso um ano depois seria uma cortina de fumaça para apagar aquilo que está acontecendo em torno do verdadeiro gabinete do ódio, que seria, como levantado aqui no vídeo de denúncia, que é o verdadeiro gabinete do ódio, o próprio Bolsonaro falou isso, então seria uma cortina de fumaça para apagar isso, e que essa história do Alexandre de Moraes não se sustenta. Não só opositores nas redes sociais, mas jornais também levantam aqui esse argumento. Por exemplo, a revista Oeste, que diz o seguinte: suposto plano de enforcamento de Moraes era troca de mensagem alucinada em rede social, diz diretor-geral da PF. Então, era mensagem, aquelas mensagens esdrúxulas e alucinadas de rede social, e o Alexandre de Moraes tratou isso como um plano arquitetado. Eu, inclusive, vi uma matéria, eu não me recordo do jornal, que falava em tentativa de plano. E aí, meu amigo, tentativa de plano é algo meio estranho. O ministro afirma que investigações sobre os atos de 8 de janeiro apontam 3 planos para prendê-lo. Um deles inclui uma tentativa de homicídio. Tá? Isso aqui, segundo informações
do diretor da Polícia Federal era mensagem que foi trocada nas redes sociais e que isso era, sabe, uma coisa assim, insana, não fazia qualquer sentido. É o que traz aqui a matéria da Revista Oeste. O antagonista também ironizou. Falou, ó, ameaças a Moraes foram urdidas nas redes sociais, diz o diretor da Polícia Federal. Na quinta, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que alguns dos envolvidos queriam enforcá-los, mas o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passo Rodrigues, afirmou as supostas ameaças de manifestantes mais exaltados de 8 de janeiro de 2023 ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foram urdidas nas redes sociais em trocas de mensagem. Em entrevista ao Estadão, ele disse que a PF não pode pagar para ver se as ameaças são bravatas e prometeu atuar com muito rigor para identificar os autores do suposto plano ao ataque ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a própria Polícia Federal aí meio que, sabe, descredibilizou a fala do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E na sua opinião, o que você acha? Você acha que depois do caso do aeroporto, vendo que isso são só trocas de mensagens, um ano de silêncio do ministro do Supremo Tribunal Federal, nesse exato momento agora, essa fala tem a conotação de veracidade ou você acha que é uma cortina de fumaça, realmente é só para, sabe, incitar ainda mais contra os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro? Qual que é o seu ponto de vista? Por fim, ainda sobre o assunto, matéria da Gazeta do Povo, que deu um editorial aqui com opinião, tá? O trecho do editorial dela, que diz o seguinte: até o momento, não há um único elemento em toda essa história indicando que ela possa ser levada a sério. Ou seja, diz que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes não pode ser levado a sério nessa história. Moraes quer que todos acreditem em plano homicida sem dar provas. Que ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestem constantemente fora dos autos, em palestras, entrevistas e diversas outras ocasiões, é algo que já não espanta ninguém no Brasil de hoje. Mesmo que essa loquacidade bata de frente com todas as regras que regem a magistratura. Que falem, inclusive, sobre processos que estão julgando os assuntos que possam vir a julgar, também não surpreende. Então, foi com total naturalidade sintomática da anestesia institucional que vivemos que o Brasil tomou conhecimento da entrevista que o ministro Alexandre de Moraes concedeu ao jornal O Globo sobre os acontecimentos do 8 de janeiro de 2023. Os mesmos cujos participantes cabem a ele julgar, no papel especial de relator dos processos, o que ganhou as manchetes foi o teor de uma das afirmações do ministro. Ou seja, a afirmação de que ele era vítima. E aí, se ele era vítima, ele não pode ser julgador. E o editorial também trata desse ponto aqui. E, por fim, os parlamentares de oposição fizeram um pedido para que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes apresentasse as provas. Eles querem saber em que se baseia essa informação do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Matéria da CNN, tá? Parlamentares de oposição pediram que Moraes apresente provas sobre o plano de enforcamento. Representantes da base governista se solidarizaram com o ministro do Supremo Tribunal Federal e atacaram o bolsonarismo. Ou seja, a base governista falou que o ministro está certo e começaram a atacar todos aqueles do espectro bolsonarista. Já a base da oposição falou, não, a gente pode até acreditar em você, mas apresente provas, tá? Então, eles pediram que ele apresente as provas do plano para enforcá-lo, enquanto os partidos da base governista se solidarizaram. Abre aspas. Se o ministro provar tudo que está falando, é gravíssimo, mas ele precisa apresentar provas. Caso contrário, não passa de uma fake news, disse o deputado Sóstenes Cavalcante. E se for fake news? Será que o ministro Alexandre de Moraes vai se colocar como investigado no processo de fake news e ele é o relator? Ele vai investigar a si mesmo? Porque ele é vítima, ele é acusação, ele é julgador. Só faltava agora ele ser réu também, não é? Para ficar um jogo perfeito e completo aqui. Tá, não vai acontecer, eu estou ironizando e eu estou só fazendo aqui uma brincadeira com vocês. Isso não vai acontecer. Eu acredito que provas aqui, se for juntadas, no máximo, uma troca de mensagem ou outra desvairada, como disse
o diretor da Polícia Rodoviária Federal. Eu, particularmente, também acredito depois de ver as provas. É assim que o direito funciona. Cabe àquele que alega apresentar as provas. Então, as provas têm que ser apresentadas. Até que se apresente, é como o caso do aeroporto, que até hoje nós não vimos as imagens, não sabemos por que essas imagens se encontram escondidas, aqui também. Por que essas mensagens encontram-se escondidas, não sabemos, tinha que ser apresentado. Concorda comigo? Coloca no comentário. Vamos lá. Outra matéria que a gente vai discutir aqui é mais do mesmo. A República voltou ao normal. A ministra da Saúde do Lula, Anísia Trindade, enquanto administradora da Fiocruz, segundo acusações do jornal Metrópolis, supostamente apresentou sobrepreço de testes com 700%. Ou seja, se eu tinha um teste que custava R$1, ela comprou isso por 7. Tá normal isso? Não, não tá. E hoje ela é ministra. Na reta final do governo de Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde pagou à Fundação Oswaldo Cruz por testes de Covid-19, valores que chegaram quase 8 vezes mais que os praticados na iniciativa privada. A Fiocruz era comandada à época pela atual ministra da Saúde, Nízia Trindade. O ministério tinha uma licitação em andamento na ocasião, que foi suspensa pouco antes da aquisição feita junto à fundação. Foram comprados ao menos 3 milhões de testes ao preço de R$19,40 cada. Tá? Na própria licitação, que estava em curso, da qual participavam 35 empresas, havia oferta de testes pelo preço unitário de R$2,49. Ou seja, tinha gente que ofertou a R$2,49, ela optou a pagar R$19,40. Tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Aqui, ninguém está acusando, mas a investigação tem que ser feita. A grande questão é, hoje, a investigação, aqueles que são amigos do rei? Talvez não, né? Provavelmente não. É claro que não. Não tem investigação. Outro ponto que a gente precisa falar aqui é isso aqui. Tanto se falou do suposto fascismo, né? Do Bolsonaro, fascismo do agro, que colocava trabalho escravo durante a gestão Bolsonaro, também do genocídio do Bolsonaro em relação aos Yanomamis, mas dá uma olhada nessa matéria aqui. O Brasil flagrou mais de 3 mil pessoas em trabalho escravo em 2023, o maior número desde 2009. O Brasil encontrou 3.151 trabalhadores em condições análogas às de escravo em 2023. Foram 582 operações de fiscalização e 12,5 milhões de verbas trabalhistas pagas nos resgates. A atividade onde mais trabalhadores foram resgatados foi o cultivo de café, 300 pessoas, seguida pelo plantio de cana-de-açúcar, a limpeza e preparação da terra e o cultivo de uva. Pois é. Tem que ficar de olho aí, tem que fiscalizar mesmo, né? Tem que fiscalizar. Trabalha a condição análoga de escravo, isso não pode ser feito com toda certeza, mas também tem que observar os critérios, as formas que foram implementadas essas investigações e o porquê que teve esse aumento agora, em 2023, né? Pois é, pessoal, desculpem. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se gostou, coloca no comentário, fala que ficou até o final e a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Às 4 horas da tarde eu estou aqui de volta com vocês. Grande abraço.